Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal MCV Play. Eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina. Nessa tarde de quinta-feira, amanhã vai bater o sextou, a gente vai ficar tranquilo, vai ficar naquela alegria, naquela animação, mas eu não posso deixar de manter você bem informado a respeito do Gigante da Colina, até porque é uma nova joia. Novo jogador na mira do Vasco da Gama, jogador sul-americano, colombiano, famoso na Colômbia por fazer muitos gols. É um novo nome, surgindo na Colina Histórica. Vamos ver se Nézer Villarreal vai ser realmente esse grande reforço para o Vasco da Gama. O Vasco concorre aí com outros clubes, eu falo sobre isso daqui a pouquinho no nosso vídeo, beleza? Nuno Moreira tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Benjamin Garré está chegando ao Rio de Janeiro. Treino do Vasco, Fábio Carilli, jogo de domingo. Caramba, é muito assunto para falar aqui. Então eu peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no MCV Play, para que a gente possa crescer o nosso trabalho sempre e levar muita informação. Como você pode ver, estou no quarto do meu irmão hoje, não estou na minha casa. Então, temos aqui os funcos do meu irmão, que se chama assim, alguns copos, coisas da coleção dele. Tem garrafa de uísque também, até porque ele é meu irmão, né? Não poderia faltar garrafa de uísque. Irmão do Edu Canecas tem que ter garrafa de uísque. Mas espero que você goste desse vídeo, que a gente possa falar muito de Vasco. Estou entrando ao vivo daqui a pouquinho na Hora do Vasco com o Lineker para falar algumas coisas no nosso novo projeto, nosso novo canal que está nascendo aí. Então você do outro lado não perde por esperar, não. Bom, lembrando que este canal aqui, ele é patrocinado pela Estrela Bet. A Estrela Bet dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Para você que curte os palpites esportivos, a Estrela Bet está dando até R$500 de retorno para você colocar aquela graninha no bolso. Então, muito simples, muito fácil de resolver esse problema. Eu resolvo para você. Clica no primeiro link fixado nos comentários para você ganhar aquela grana com a Estrela Bet, beleza? Bom, vamos falar de Vasco da Gama, né? Vamos começar a puxar para a tela aqui, até porque o Gigante da Colina segue se preparando, treinando no Rio de Janeiro. O Vasco vai tentando treinar o mais cedo possível, né? Até porque o Vasco sabe, tá muito calor no Rio, tá difícil sobreviver, então o Vasco vai mantendo seus treinamentos focados no seguinte, no jogo contra o Botafogo. O Vasco sabe que mesmo não dependendo só dele, o Vasco precisa e muito vencer o Botafogo. Para no mínimo deixar uma boa impressão, ainda que seja eliminado, o Vasco precisa deixar uma nova impressão ao seu torcedor, de que pode melhorar, de que o Fábio Carilli pode ser esse bom treinador para o Vasco da Gama, e por isso eu coloco até a imagem dele na tela. O técnico do Vasco, Fábio Carilli, que sim, está pressionado, está passando por um momento difícil dentro do Vasco da Gama, o técnico do Vasco, Fábio Carilli. A torcida está cobrando, está demorando para apresentar a evolução. O time foi muito mal, mesmo vencendo por 3-0 na Copa do Brasil. O Fábio Carilli passando por maus bocados dentro do Vasco da Gama. Bom, além disso, ele tem que tomar as decisões. Qual vai ser o time titular? O Payet está pedindo passagem e existe sim a possibilidade de que ele seja titular no próximo jogo. Quem com certeza vai ser titular é o Ryan, jogador que entrou muito bem contra a União Rondonópolis, vai ganhar a vaga e vai ser titular com a camisa do Vasco no próximo jogo. A gente espera um Vasco que possa vencer a equipe ali do Botafogo, que deve jogar com o time misto. O Botafogo está jogando hoje pela Copa Sul-Americana, não, a Recopa Sul-Americana. Então a gente pede para você aí do outro lado torcer muito para que o Botafogo venha com o time reserva. Vou te falar uma coisa, para pegar time titular cada vez está mais difícil. Aí você pensa assim, Edu, beleza, cara, tranquilo, mas se é assim, por que você quer tanto se classificar para a próxima fase? Por que você tem tanta vontade de se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca? Vai tomar pancada de rival? É porque, meu amigo, o Vasco precisa de vaga na Copa do Brasil, e se não se classificar via Campeonato Estadual, o Vasco estará praticamente eliminado da Copa do Brasil de 2026. Porque o Vasco, para ganhar essa vaga, vai ter que ficar entre os 9 no Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza, o Vasco não fica entre os 9 no Campeonato Brasileiro, não. Eu tenho dúvidas gigantescas de que esse time consiga ficar entre os 9 no Campeonato Brasileiro. Prefiro me garantir no Carioca, jogando semifinais difíceis, que tenha dificuldade ali de se classificar para a final, que possa ser eliminado, mas que seja uma equipe mais organizada e uma equipe que possa estar na Copa do Brasil, que vale muito dinheiro. Por exemplo, o Vasco acabou de ganhar 1,5 milhão porque venceu a União Rondonópolis e passou de fase. A grana da Copa do Brasil é uma grana muito importante para o Vasco. Então a gente torce para se classificar. Tá aí, ó, tabela do Campeonato Carioca,
14 pontos o Vasco tem, o Fluminense também, só que o Fluminense pode passar o Vasco no saldo de gols, que está empatado, número de vitórias também, e aí, no segundo critério, que é o saldo de gols, o Vasco pode acabar sendo eliminado pela equipe do Fluminense. Beleza? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o novo reforço do Vasco da Gama, que está chegando ao Rio de Janeiro, que é o Nuno Moreira. Já está tudo certo, o jogador vai chegar por volta ali da quinta-feira que vem. É um bom jogador, tem tudo para ajudar muito o Vasco da Gama, é um jogador importante e eu acredito que o Vasco esteja fazendo uma boa contratação. Na verdade, desculpe, uma correção, ele deve chegar no Rio no sábado pela manhã, o Nuno Moreira, já chegando na véspera de Vasco e Botafogo, né? Será que treina e já vai pro jogo? Aconteceu isso com o Cleiton Silva, lembram disso? Chegou, treinou e foi pro jogo. Bom, vamos ver o que o Vasco vai fazer em relação a isso. Em relação a Benjamin Garré, o jogador também está chegando ao Rio de Janeiro, deve chegar a qualquer momento e já ser anunciado pelo Vasco da Gama após exames médicos. Jogador também que tem tudo para ajudar, a gente torce para que seja muito importante para o Gigante da Colina. Em relação ao nosso querido Lloyd Augusto, rapaz, vou pegar aqui na Net Vasco os nossos amigos do podcast que os Maltino traduziram. Vou utilizar a tradução dos meus amigos. Alô, Digão, beijo aí para a galera do podcast. Só para esclarecer as últimas notícias, eu nunca em nenhum momento falei negativamente ou mal do presidente do Alanyaspor e nem do clube. Sempre respeitei o clube, o presidente e seus torcedores. Simplesmente manifestei minha vontade de poder ir para um novo projeto com um acordo aceitável para o clube que mudará a minha vida e da minha família. Muito obrigado, Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto que está implorando para vir jogar no Vasco. O Lloyd Augusto está chorando, está pedindo, está implorando para vir para o Vasco da Gama. Então, boa sorte ao Lloyd Augusto, que ele consiga, né, pelo amor de Deus, se livrar do Alanyaspor e vir para o Vasco da Gama. Parece ser uma figuraça, a gente torce para que ele vista a camisa do Vasco da Gama. Bom, agora eu tenho que falar sobre novo jogador aí na mira do Vasco. Neiser Villarreal, jogador do Milionários da Colômbia, 19 anos, 1,86 m. Ele que é um striker, né? Um jogador que joga com a 9. Consegue jogar como segundo atacante? Sim. Mas ele é mais um atacante, um centroavante. Você vê o mapa de calor dele, ele flutua muito. Ele é um atacante muito móvel. Esse é o Neiser Villarreal, jogador ali do Milionários da Colômbia, que, olha só, no Sul-Americano Sub-20, o homem fez gol contra o Brasil, fez gol contra a Bolívia, fez gol contra o Equador, fez gol contra o Equador de novo na fase final, em que venceu por 2-1, fez gol contra o Paraguai, fez gol contra o Chile, fez gol contra a Colômbia. É um jogador que faz muitos gols, realmente um goleador, um jogador importante aí para a equipe do Milionários, só que o Vasco enfrenta algumas concorrências. Clubes da Premier League, do Campeonato Espanhol, além da Liga Italiana, estão de olho no Neiser Villarreal. A gente não sabe ainda em que pé estão as negociações. O que foi passado? O Vasco ofereceu uma boa proposta ao Milionários da Colômbia pelo jogador e vai tentando convencer. Informação trazida em primeira mão pelo Lucas Pedrosa. O Vasco tentando convencer o Neiser Villarreal, goleador, hein? Fez muitos gols no Sul-Americano Sub-20 a vir a ser jogador do Vasco da Gama, beleza? Então, por aqui eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que me despedir, deixar um abraço para você. Você já sabe que você está na MCV Play e a gente se encontra muito em breve em nossos canais.